O técnico da seleção da Coreia do Sul decidiu deixar o melhor jogador que eles tinham, o Son Heung-min, no banco, em um dos jogos mais importantes da fase de grupos, e por causa disso, né, a Coreia foi eliminada da fase de grupos, né, perdeu para a África do Sul ali, e hoje esse técnico ele fugiu para os Estados Unidos depois de receber ameaças de morte e ser retaliado pela sociedade coreana. Para vocês terem noção do quão rápido isso foi, em menos de 24 horas ele renunciou ao cargo, já sabendo que ele ia ser retaliado, e o presidente da República entrou no meio dessa bagunça e agora virou caso de polícia, né? Eles estão investigando até na polícia coreana. Eu moro aqui na Coreia do Sul já tem alguns anos e vocês vão perceber porque a Coreia do Sul tem muita coisa em comum com o Brasil e vocês vão ver o caos que virou isso daí. Meu nome é Walter, eu falo sobre as coisas aqui da Coreia do Sul. Se você tem interesse no tema, né, que é o caso esse país que eu moro aqui, se inscreva no canal e deixe o seu like aí embaixo. Então vamos para a primeira parte desse vídeo, que é explicar qual foi a campanha da Coreia do Sul durante a Copa do Mundo. Bom, a Coreia do Sul nunca foi uma estrela, nem uma referência, igual o Brasil, com 5 estrelas, etc. Mas, nos últimos anos, ela tem feito uma performance muito boa e até melhorando a cada ano que passava. Porém, nessa Copa do Mundo, ela teve um desempenho muito inferior ao que se esperava dela, né, com os jogadores que ela tem. Então, resumindo aqui brevemente, no dia 11 de junho, a Coreia do Sul jogou contra a República Tcheca na sua estreia e ganhou de 2-1, deixando vários coreanos felizes, inclusive vi várias pessoas assistindo isso na rua, enfim, nos bares, né? Era de manhã os jogos, geralmente aqui na Coreia do Sul, 11 horas da manhã, 10 horas da manhã, para que o pessoal pudesse assistir. Eles acabam fazendo esse jogo de horário. E até aí nada demais, porque também como a República Tcheca não tem um histórico de futebol, nada se esperava desse jogo, então, de fato, a Coreia do Sul era a favorita nessa partida. Já no dia 18 de junho, a Coreia do Sul perde para o México, de fato o México acaba sendo um favorito maior em relação à Coreia do Sul. Eles acabam perdendo ali de 1-0 em um jogo bonito até, não foi um jogo tão ruim assim, cheguei a assistir. E aí no dia 24 de junho é quando acontece o problema, onde a Coreia do Sul perde para a África do Sul de 1-0, o que foi uma campanha, bom, incrível para a África do Sul, que nunca tinha passado da fase de grupos, foi a primeira vez, e a Coreia do Sul ficou a desejar, com a retaliação absurda dos coreanos. Os coreanos ficaram muito bravos com essa derrota, até porque o time deles era bom o suficiente para ganhar da África do Sul, mas eles não conseguiram, né? Tanto é que eles tiveram durante o jogo 68% da posse de bola, o que, bom, para quem não entende futebol, é algo muito impressionante para uma partida de futebol, mas ainda assim eles não conseguiram finalizar. Ficaram com a bola, mas não conseguiram fazer nada com ela. E, bom, Copa do Mundo é aquela história, né? A África do Sul, com a única oportunidade que ela teve de chegar perto do gol, acabou fazendo o gol ali e a Coreia do Sul não conseguiu fazer nada, né? E por que isso era um problema? A Coreia do Sul só precisava empatar com a África do Sul, ela não precisava nem ganhar. Então, só esse empate já classificaria eles para a próxima fase, né? A fase ali das 16ª, se eu não me engano. E o que acabou acontecendo foi que o técnico não fez muita coisa durante esse jogo, né? Ficou só assistindo. E além disso, deixou o Son, que é o jogador favorito da Coreia do Sul, tanto como atacante, como, enfim, ele é a cara da Coreia do Sul, da seleção sul-coreana, no banco. O que deixou todo mundo furioso, porque foi a primeira vez em 13 jogos da Copa do Mundo que isso aconteceu. Então, durante muito tempo, ele sempre entrou como titular, e essa foi a primeira vez que ele não entrou como titular, entrou só no segundo tempo, o que não conseguiu fazer muita coisa ali. Bom, logo após essa derrota, o técnico acaba ficando muito frustrado com o resultado, mas assim, vocês já vão ver por que é estranho demais a retaliação que o pessoal teve, mas tem uma explicação por trás. E em menos de 24 horas, no centro de treinamento lá no México, ele já renunciou. Ele falou assim, mandou a carta falando que não ia mais jogar, pediu desculpas pelo performance dele na Copa do Mundo e renunciou ao cargo instantaneamente, quase, né, em menos de 24 horas. Durante esse comunicado que ele estava tentando renunciar, durante 2 minutos ali que ele fez nas entrevistas, ele não aceitou nenhuma pergunta dos repórteres, o que deixou todo mundo muito mais enfurecido, né? E como eu falei, né, a frase que ele disse foi, abre aspas, tradução livre aí, a responsabilidade é inteiramente minha como treinador, peço sinceras desculpas ao povo coreano, fecha aspas. Você pode ver que o jeito que ele estrutura a frase é bem coreano, né? Pedindo desculpas pela honra, né? No caso, furar a honra do país. Mas o pior de tudo não é que ele saiu agora, né? Porque se fosse a primeira vez, tudo bem. Mas essa já é a segunda vez que ele faz isso. Na Copa de 2014 no Brasil, a Coreia do Sul também foi eliminada, algo bem próximo disso também. E logo após ela ter sido eliminada, esse mesmo treinador faz a mesma coisa. Então já é a segunda vez que ele faz isso. E esse é um dos principais motivos pelo qual todo mundo ficou bem revoltado. Algumas coisas interessantes sobre a imprensa que noticiou esse caso dele renunciando foi que eles utilizaram uma palavra bem específica para descrever o que foi essa entrevista dele, essa renúncia que ele fez, que é a palavra burmyeon-e. Basicamente desonra, né? Então assim, é uma coisa que o Ocidente não tem tanto, mas aqui na Ásia, principalmente Japão, China, você tem esse quesito de honrar seu nome, honrar sua família, enfim, seu país nesse caso, né? E aí acaba que ele sai tão rápido por causa disso, né? Então poderia ter sido várias palavras que eles poderiam ter usado. Eles poderiam ter usado se demite, poderiam ter usado fracasso, perde, derrota, mas eles usaram desonra, que é uma palavra muito forte,
para quem é coreano, né, mais especificamente, sabe o impacto que essa palavra tem na vida da pessoa e no psicológico dela também, que foi o que acabou fazendo, inclusive, ele renunciar tão rápido, né? Porque é diferente, a maioria dos técnicos geralmente, bom, engole a derrota e tenta melhorar para a próxima Copa do Mundo. Nesse caso, ele simplesmente só desistiu, e é isso, e largou na mão de outro. E que nem eu disse, geralmente uma coisa dessas no Brasil ia se arrastar por semanas, né, investigações e tudo mais. Aqui, em menos de 24 horas, todo o processo dele de demissão foi realizado, ele não está mais como técnico da seleção sul-coreana, e é muito interessante porque isso reflete diretamente o que acontece aqui na Coreia. Tudo é muito rápido, então tudo eles querem fazer o mais rápido possível, e a pressão de empresas, da política, enfim, dessa questão da sociedade é tão forte que acaba gerando esse tipo de resultado muito louco, né? E se você acha que essa história já não está curiosa o suficiente, no meio disso tudo, o presidente da Coreia do Sul, o Lee Jae-min, ele se pronunciou publicamente sobre a seleção, coisa que geralmente não era muito comum os presidentes da Coreia do Sul se envolverem com futebol, né? Mas ele simplesmente usou a palavra vexame e disse que a contratação do técnico foi a nomeação de um comandante incompetente, né? Abre e fecha aspas nessa frase aí. A frase dele, né? Abrindo aspas de novo. Quando a lealdade panelinha vale mais do que a competência e um incapaz é nomeado em comandante, o resultado é previsível como fogo queimando papel. Bom, uma frase muito bonita aí, dita pelo presidente da Coreia do Sul, mas basicamente para falar que ele é um incompetente, né? E ele não parou por aí, ele abriu aspas de novo. Mandou o Ministério do Esporte investigar a federação. Então, coisa que geralmente fica bem separado, né? Política e futebol, pelo menos assim. Eu sei que eles andam juntos, mas aqui na Coreia do Sul, pelo menos, eles mantêm isso separado. Pela primeira vez, um presidente declarou abertamente uma frustração muito grande com a derrota na Copa do Mundo e também a renúncia dele logo em seguida. Ele achou isso tudo muito estranho e mandou investigar. E para surpresa de todo mundo, esses órgãos foram investigar. Então, para pensar um pouco no que isso significa. Imagina a seleção brasileira foi eliminada também nas oitavas e tudo mais. Imagina eles chegando no Brasil e o presidente da República simplesmente mandando, né, a Polícia Federal investigar a CBF, né? Do nada. Então, seria um pouco disso, né? É engraçado. Agora, o porquê que isso acontece é porque a Federação da Coreia do Sul recebe diretamente dinheiro público, né? Mais ou menos uns 30 bilhões de wons. Pra vocês terem uma noção, 30 bilhões de wons é esse valor aqui, né? É gigantesco, mas vou deixar aqui na tela para vocês verem. Então ele não é um clube privado, ele presta contas ao Estado, literalmente. Então ele tem que declarar imposto, enfim, todas aquelas obrigações. Então, diferentemente da CBF, que é uma instituição privada e autônoma, completamente separada do governo, aqui na Coreia do Sul, a seleção é uma parte do governo. Então, isso acaba virando esse problema que vocês vão ver agora, por isso que abriu a investigação. Então, o mais impressionante disso tudo foi que, aberta essa investigação, 2 anos atrás, né, em 2024, que foi a contratação do técnico, esse técnico que está agora aqui, que estava até agora, né, que se demitiu, o Klinsmann, que era o último treinador que a Coreia do Sul teve, e precisa de um técnico novo, naturalmente, e o Comitê Técnico da Federação fez o processo de seleção dos candidatos, e bom, a primeira opção era o Jesse Marsh, a segunda era o Jesus Casas, eu não conheço ele, Jesus, e o nome do Hong Myung-bo não estava nessa lista que eu mencionei agora. Então o que acabou acontecendo foi que o presidente do comitê renunciou, e o diretor técnico, com o aval do presidente da federação, né, ele acabou aprovando o Hong por fora do processo, né, esse último treinador que estava aí até agora. E na época, houve até especulações, né, falando que o próprio Ministério do Esporte, que é o que investigou isso a mando do presidente, já tinha apontado que a federação violou o próprio, né, protocolo deles, estatuto, e não fazia nenhum sentido eles instaurarem alguém assim desse jeito. Até porque o cara já tinha perdido em 2014, então ninguém queria ele lá, mas mesmo assim instauraram ele. E aí deixaram ele assim por enquanto. E aí, na época, em 2024, né, eles exigiram a punição do presidente do comitê, e eles chegaram até aí à justiça, mas não deu em nada e ninguém foi punido, e ficou por isso mesmo. Só que agora, em 10 de julho de 2026, isso virou caso de polícia, justamente porque a investigação antes focava só na direção, só que agora com essa, bom, todas essas coisas acontecendo, e a fuga do próprio técnico para os Estados Unidos gerou um alerta para o governo e falou assim, não, vamos investigar isso melhor. Então agora eles reabriram o processo, né, a polícia no caso, e a suspeita é que interferência indevida no processo de contratação do técnico. Então para o governo, a eliminação da Coreia do Sul em 2026 não foi só uma eliminação, foi o sinal claro de que algo está errado, até porque o Hong simplesmente saiu e desistiu disso, né, do nada, assim, muito rápido. Bom, como era de se esperar, todo mundo muito triste pela eliminação tão cedo na Copa do Mundo, a Coreia do Sul acabou ficando em 34º lugar na colocação da FIFA, então muito mal, até para os padrões dos anos passados, das Copas passadas da Coreia do Sul. E pela primeira vez desde 2006 não teve nenhuma recepção por parte da federação, né, os jogadores só chegaram no aeroporto. No aeroporto o som foi aplaudido, né, ovacionado como sempre. Pra vocês terem noção, o som é como se fosse o nosso Neymar, né, digamos assim. As pessoas aqui têm muito apreço por ele, então é a mesma ideia, ele é o craque da seleção e todo mundo sonha com ele pegando a taça na mão e aí vai, né. Então é a mesma ideia do Neymar. Infelizmente ele nunca conseguiu ganhar a Copa do Mundo,
onda, assim como o Neymar, mas ele se curvou várias vezes, né? Então ele parou lá no meio do saguão, tem até imagens disso, eu vou mostrar aqui na tela pra vocês, dele parando no saguão e fazendo, né, a grande saudação, né, pedindo desculpas, falando assim, olha, meu sonho desde criança era ganhar a Copa do Mundo, se curvou e tudo mais, e pediu desculpas para a seleção coreana. É claro que ninguém culpa ele pela derrota da Coreia do Sul, porque ele é só um jogador, né? A parte do técnico, por exemplo, de não ter feito nada, isso impacta muito no jogo. E o Hong, principalmente, né, o treinador, ele foi vaiado, tivesse essas faixas com o pessoal gritando o nome dele, falando que o futebol sul-coreano estava morto por culpa dele, mandando ele sair. Bom, ele já tinha renunciado, então ele já ia sair de qualquer jeito. E o mais engraçado disso tudo é que a população sul-coreana se juntou para fazer uma petição nacional para tirar ele do cargo de treinador da seleção. Isso é aberto literalmente logo em seguida. O jogo acabou, a galera já estava fazendo essa petição. Obviamente, como ele renunciou, ele já sabia que ia dar ruim para ele, então provavelmente ele já saiu logo, né? E uma fala aqui do Som, porque eu vou mostrar pra vocês, que é muito interessante, que reflete diretamente a cultura coreana, abre aspas, o palco dos sonhos de criança de que eu sempre falei desabou. Estou ferido de um jeito indescritível. E pediu que não ataquem os jogadores, né? Enfim, a população escuta muito ele, por isso que eles pediram para não atacar os jogadores, que a culpa não é dos jogadores, né? Ele disse isso, né, de estar profundamente machucado desde criança, porque provavelmente essa é uma das últimas Copas do Mundo, se não a última Copa do Mundo que o Son jogou. Na próxima Copa ele vai ter 37 anos, que é uma idade mais avançada. Bom, vendo o que o Messi fez nessa última Copa, não duvido de nada, né? Pode ser que ele continue aí. E o Son, sendo o Neymar deles aqui, acaba que a seleção fica meio sem uma estrela, né? Pra poder chamar de sua. Então isso é uma preocupação que os coreanos têm, porque se com o Son eles estavam perdendo, imagina sem ele, né? Seria um pouco dessa analogia. Agora, um rumor que não está confirmado em lugar nenhum é que o Son teria brigado com o técnico, né, diretamente no vestiário. O técnico acabou decidindo colocar o Son no banco como uma punição, né? E não por causa de qualidade, nada do tipo, como punição mesmo. Bom, eles falam que não, e o próprio técnico disse que não houve nenhum racha, mas, bom, você sabe como é que é coreano, né? Uma hora que eles escutam o rumor, viraliza e já virou, e acabou virando aí quase que verdade pra todo mundo, por isso todo mundo ficou tão bravo também com ele. E aí o resultado disso tudo, pra gente fechar o vídeo aqui, é que teve protestos na rua pedindo pra saída dele, já anunciou a saída, mas eles queriam mais, eles queriam a cadeia pra ele, eles não queriam que ele saísse, queriam que ele fosse preso. Teve vários cartazes em comércios, como esse daqui que vocês estão vendo aqui agora, restaurantes falando que se você tem esse nome, né, que é o caso do técnico, se você tem o nome do Hong, você não é bem-vindo aqui. Então, literalmente, estavam proibindo a entrada do técnico dentro da loja, eles não iam servir, por exemplo, se ele sentasse numa mesa de restaurante e pedisse um prato, os caras falaram, não, você não, porque você desonrou o país. Oh, que loucura, né, você ser banido do seu próprio país. E aí, foi quando começou a chegar as ameaças de morte, né, inevitavelmente, no meio dessa bagunça toda, e aí ele, bom, decidiu, por livre e espontânea pressão, sair do país. Então, em 2 de julho, 2 dias depois que ele tinha chegado na Coreia do Sul, ele parte para Los Angeles, onde ele tem família, e o jeito que ele sai, né, igual qualquer coreano que tá com vergonha, com máscara e bonezinho e todo escondido assim, pra, né, não levantar muita suspeita e tudo mais, mas ele saiu. E aí, perguntando se ele ia comparecer nessa audiência, ele simplesmente falou, abre aspas, eu não sei se eu volto para a Coreia do Sul, né, não sei quando eu volto para a Coreia. E ele soltou uma frase que enfureceu todo mundo, né, então, abre aspas, tenho coisas a dizer, mas essa história vai sair um dia, fecha aspas, foi isso que ele falou para a população coreana. E, obviamente, não preciso nem dizer que isso aí deixou a galera, todo mundo com raiva, virou até manchete que vocês estão vendo aí, loucura demais, né. Sobre a questão da fuga em si, ele não, de fato, fugiu, porque ele tem família nos Estados Unidos, então, né, ele pode ir para os Estados Unidos tranquilamente. O passaporte coreano te permite entrar nos Estados Unidos, então você também não tem esse problema com visto nem nada do tipo. Então a fuga é um termo mais usado pelos torcedores, que estão enfurecidos, e pelo governo, né, de certa forma, pela imprensa, né, que fala que ele desonrou o país e simplesmente fugiu, né. E quando ele foi questionado pela imprensa se ele realmente ia deixar o país, assim, do nada, ele falou que essa viagem para Los Angeles já estava agendada. Mas, assim, eu, pessoalmente, dificilmente acredito que estava agendado, até porque 2 dias depois, assim, se agendar uma viagem para Los Angeles, bom, enfim, pode ter acontecido, né, nunca sabemos, que nem eu disse, a família dele tá lá, se fosse a minha família, depois da Copa do Mundo, talvez não tivesse tanto tempo para visitar ela, eu visitaria, mas a questão é que ele já estava lá, né, tipo, isso que é muito estranho, ele já estava nos Estados Unidos, ou pelo menos no México, no caso, né, ele estava perto ali dos Estados Unidos, por que ele não foi do México para os Estados Unidos, né, enfim. Fica aí em aberto. Mas, obviamente, claramente, tendo assistido todos os 3 jogos da Coreia do Sul na Copa do Mundo, dá pra ver claramente que ele não sabia o que estava fazendo, porque o time da Coreia era muito melhor do que o time da África do Sul, e mesmo assim eles perderam, então faltou um pouco de, não sei, substituições na hora certa e tudo mais, eu não sou especialista em futebol pra falar. Mas é claro que, apesar de tudo isso, galera, ameaçar alguém de morte não é legal. O que alguns coreanos estão fazendo, né, de ameaçar ele de morte e tudo mais, eu acho errado, independente do país que você tiver e da cultura que você tiver, isso não é certo. Mas é interessante como que
a pressão foi tão grande que em 24 horas ele renunciou, né? Coisa que não é muito comum. Pelo menos aqui na Coreia do Sul tá virando, né, comum. O presidente tá renunciando em 24 horas, enfim, um monte de coisa acontecendo também. Cada coisa louca aí, impeachment e tudo mais, né? E não acabou com ele renunciando. Literalmente no dia 6 de julho, algumas semanas depois, o presidente da federação também renunciou. E é muito louco, porque ele estava 14 anos já no cargo, então, assim, o cara já era quase que certo lá dentro. Mas por causa de tudo isso, ele acabou renunciando. E a frase que ele disse também é bem interessante, né? Abre aspas, toda a glória e as conquistas são dos jogadores e dos torcedores. Todas as falhas e erros são inteiramente responsabilidade minha. Fecha aspas. Bom, ele assumiu a responsa e literalmente saiu, né? Algo próximo do que o Hong fez, né, o treinador, logo depois do jogo. Então, na sua opinião, é culpa de quem? Do técnico da federação, do time ou dos jogadores, né? Bom, na minha opinião, o técnico fez um trabalho horrível e isso acabou resultando na Coreia do Sul sendo eliminada. Eu até ia fazer um vídeo, né, da Coreia do Sul jogando e tudo mais, mas a Coreia do Sul foi eliminada tão rápido que, bom, eu ia fazer um quando eles estivessem na chave de mata-mata pra poder ver como é que ia ser os coreanos, mas foi tão rápido que não deu tempo. Mas é isso, galera, esse vídeo aqui é um pouquinho diferente, fala um pouco de futebol. Espero que vocês tenham gostado aí. Tô aqui com a blusa da seleção, infelizmente não foi esse ano também que a gente ganhou a Copa do Mundo. Tamo junto, clica aqui pra poder estar assistindo o próximo vídeo e é nóis, valeu!